Com o anúncio de estreia das datas de Stranger Things 5, muita gente que consumiu a série 3 anos atrás com a 4ª temporada voltou a comentar sobre a série agora, voltou a criar teorias, mas muitas dessas pessoas podem estar um pouco desatualizadas sobre as teorias que estão rolando no momento e principalmente sobre coisas que já foram confirmadas que vão acontecer na temporada final. E é por isso que hoje eu separei uma lista aqui com 10 coisas que você precisa saber sobre a última temporada de Stranger Things, e essa lista envolve as principais teorias que vem rolando na comunidade de fãs, mas também algumas coisas oficiais que já foram confirmadas que vão acontecer nessa temporada. Pra você que caiu por acaso aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado em Stranger Things. Por aqui tem muito conteúdo sobre a série pra você maratonar, tem vários vídeos e muitas lives também que eu faço toda semana aqui no canal. E é claro que eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo da minha mega cobertura sobre a última temporada. E só um aviso rápido, se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no canal, você pode se tornar um membro, igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela. A assinatura custa só R$5 por mês, você me ajuda demais e você libera vários benefícios, assiste os vídeos antes de todo mundo. Pra saber mais é só clicar no botão seja membro ou no primeiro link aí da descrição. Então bora lá começar então com a nossa lista de coisas que você precisa saber sobre a última temporada de Stranger Things. Vambora! Número 1. Salto temporal. Pois é, todos vocês devem lembrar que a grande batalha final de Stranger Things 4, na verdade toda a história da 4ª temporada aconteceu em março de 1986. Foi quando aquelas rachaduras do mundo invertido abriram em Hawkins, a Max acabou ficando em coma, todos os personagens que estavam na Califórnia foram pra Hawkins de volta, e o que acontece é que agora, depois daquela cena final que a gente vê na 4ª temporada, de todos os personagens em cima daquela colina, acontece que 1 ano e meio se passou depois daquela cena, e agora a 5ª temporada vai se passar no outono de 1987. E de acordo com a sinopse oficial da 5ª temporada, os personagens estão se aproximando do aniversário do desaparecimento do Will. A gente sabe que o Will desapareceu no dia 6 de novembro, então se eles estão se aproximando do aniversário do desaparecimento do Will, quer dizer que a história da 5ª temporada vai se passar bem próxima ali do início de novembro de 87. Isso deixa claro pra gente que muita coisa vai mudar em relação à 4ª temporada, como o relacionamento de alguns personagens, os personagens que estavam morando na Califórnia, né, a família dos Byers e a Eleven, agora eles voltaram a morar em Hawkins, e é claro que o principal seria em relação àquelas rachaduras, aquelas fendas do mundo invertido que foram abertas na cidade. A gente sabe por conta do teaser que foi revelado agora e também por conta dos bastidores, que aquelas fendas que foram abertas na cidade foram tapadas com algumas placas de metal. O que acontece é que o Vecna, depois que ele sofreu aquele ataque no final da 4ª temporada, ele desapareceu, ele se escondeu em algum lugar para se recuperar, então durante esse tempo, a grande invasão do mundo invertido em Hawkins ainda não aconteceu, e esses portais estavam selados ali por umas placas de metal. O que leva a gente para nossa segunda coisa aqui da nossa lista que você precisa saber. Número 2, a presença militar será enorme em Stranger Things 5. Pois é, a gente sabe que pra população de Hawkins, que não faz ideia da existência do mundo invertido, tudo o que aconteceu no final da 4ª temporada foi na verdade um terremoto. E aquelas mortes que estavam acontecendo na cidade antes desse tal terremoto eram por conta de um ritual satânico que é o Hellfire Club. E a gente sabe que não era nada disso que estava acontecendo, mas pra população de Hawkins era isso aí que estava rolando. E agora, depois desse salto temporal, muita coisa mudou na cidade, como eu falei, e agora a presença militar é muito maior. Hawkins agora tá em um lockdown, a cidade toda tá em quarentena, ninguém entra e ninguém sai da cidade de Hawkins. A gente também viu imagens de bastidores, inclusive imagens oficiais dos bastidores, e vários lugares da cidade estão sendo dominados pelos militares, eles estão controlando tudo agora e estão ficando bem em cima mesmo da população para saber de tudo o que tá acontecendo. Até porque um dos objetivos dos militares continua sendo encontrar a Eleven. Essa é outra informação da sinopse oficial, os militares continuam buscando por ela e é por isso que a Eleven continua se escondendo depois do final da 4ª temporada. E a presença militar vai ser tão grande que eles não estão só em alguns lugares que a gente já conhecia, mas também bem no centro da cidade, onde aquelas fendas, aquelas rachaduras se juntaram lá no final da 4ª temporada, bem onde ficava a biblioteca. Agora na última temporada foi montada naquele lugar uma mega base militar. Por enquanto a gente só tem umas imagens melhores de bastidores, são algumas imagens de drone que mostram algumas telas azuis, então não dá pra gente ter tanta noção assim da grandiosidade desse cenário, mas a gente já teve um vislumbre aí dessa base militar nesse novo teaser que saiu agora com o anúncio da data. Essa invasão final que tá rolando no teaser com esse monte de soldado é justamente nessa nova base militar que foi instalada onde era a biblioteca, bem no centro da cidade de Hawkins. Número 3, novo laboratório.
A gente sabe há um tempo que a última temporada de Stranger Things vai homenagear aqueles plots que a gente tinha lá no início da série. E um dos plots que tinham mais destaque era o plot do laboratório de Hawkins. E é por isso que nessa última temporada a gente vai voltar a ter um laboratório na cidade, mas não era aquele laboratório que a gente já conhecia, porque aquele lá já foi fechado. Então, junto com essa base militar que foi montada no centro da cidade, lá naquela base a gente também vai ter um novo laboratório. A gente ainda não tem tanta informação oficial sobre esse laboratório, algumas coisas já vazaram, mas que eu vou poupar vocês dos spoilers aqui. Mas falando sobre as informações oficiais e também sobre algumas imagens que a gente já tem, esse lugar onde a Eleven e o Hopper aparecem nessas imagens são exatamente dentro desse novo laboratório que fica lá no centro de Hawkins, também nessa base militar. O mais provável é que os cientistas desse laboratório estejam estudando um pouco mais do mundo invertido, que era uma coisa que acontecia um pouco na segunda temporada. Eles podem estar estudando um pouco mais sobre a matéria orgânica do mundo invertido, até porque tem uma imagem dos bastidores que mostram alguns fungos ali num ambiente que parece ser um laboratório. Essa aí é uma imagem oficial que foi postada no canal de transmissão da série. Então, como eu falei, ainda não tem tanta informação oficial sobre esse novo laboratório, mas com base nessas imagens aí, dá pra gente chutar que eles devem estar estudando bastante aí em relação ao mundo invertido. Mas aí, com a morte do Dr. Brenner na quarta temporada, quem é que vai estar no comando desse novo laboratório? É isso que leva a gente pro quarto item aqui da nossa lista. Número 4, novos personagens. Depois de terem afirmado lá em 2022 que eles não iam mais adicionar personagens na série, os irmãos Duffer mais uma vez voltaram atrás de uma decisão que eles tinham tomado. A última temporada também vai adicionar alguns personagens novos, com a diferença de que eles não devem ter tanto destaque assim, igual os novos personagens que eram adicionados nas outras temporadas. Como foi o caso, por exemplo, da Max lá na segunda temporada, da Robin na terceira, ou então do Ed na quarta temporada. Dessa vez eles vão adicionar personagens novos que não devem ter tanto destaque assim. E aí nessa temporada a gente vai ter a Doutora Kay, que é uma nova personagem interpretada pela Linda Hamilton, que foi anunciada no elenco lá em 2023, durante o Tudum, que rolou aqui no Brasil, inclusive. Já existiam alguns rumores há um bom tempo de que a Linda Hamilton estaria interpretando a doutora comandante desse novo laboratório, e aí com a confirmação agora recente de que ela tá interpretando uma personagem que é uma doutora, isso praticamente confirmou esse rumor de que realmente a personagem da Linda Hamilton é uma doutora, é uma cientista que comanda esse novo laboratório militar que foi montado no centro da cidade de Hawkins. A gente também tem o Alex Brooks, que tá interpretando o Tenente Akers. Esse aí é um personagem que a gente já viu naquele teaserzinho que saiu dos bastidores lá no aniversário da série no ano passado, que mostra esse ensaio aqui de uma cena, e esse soldado que aparece aqui nessa parte de ensaio é o Tenente Akers. A gente ainda não tem a descrição desse personagem, a gente não tem muita informação sobre ele, mas o Tenente Akers é esse personagem que aparece nessa imagem aqui. Também temos o Jake Connelly interpretando o Derek Turnbull. Esse nome deve ser familiar pra vocês, porque a gente já ouviu falar sobre Turnbull. E sim, gente, Turnbull, que é o sobrenome do Derek, tá no título do terceiro episódio dessa temporada, que é The Turnbull Trap, que em português foi traduzido só pra A Armadilha, mas se a gente fosse traduzir de forma literal, seria algo como a Armadilha Turnbull ou a Armadilha de Turnbull. Não tem como a gente saber ainda se essa armadilha seria feita pelo Derek, se seria um plano dele junto com o grupo pra alguma coisa que envolva o mundo invertido, alguma coisa assim, ou se seria alguma armadilha feita pro Derek, pra capturar ele de alguma forma, alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, o que a gente sabe é que o Derek vai ter muito destaque nessa temporada. Desses novos personagens, ele com a Doutora Kay parecem ser os personagens que vão ter um pouco mais de destaque. E aí ele já apareceu também em imagens dos bastidores, tem ele nessa imagem aqui junto com a Erika, eles estão num cenário de uma fazenda. E o Derek também aparece nessa outra imagem aqui junto com o Mike e algumas outras crianças, onde parece ser o mesmo ambiente da base militar lá do centro da cidade. Então o Derek vai ter bastante destaque e, ao que tudo indica, ele tá envolvido de alguma forma no que parece ser a batalha final da temporada. Número 5. Destaque para Holly Wheeler. Pra quem não se lembra, desde a primeira temporada, o Mike e a Nancy têm uma irmãzinha mais nova chamada Holly. Desde a primeira temporada, ela já aparece em algumas cenas. Tem aquela cena icônica da primeira temporada, onde as luzes de Natal começam a piscar na casa da Joyce. E a Holly, seguindo essas luzes, vai parar no quarto do Will, e aí todas as luzes ali de abajur começam a piscar. Ela também aparecia nas outras temporadas, mas não tinha tanto destaque assim. O que acontece é que agora na quinta temporada, a atriz que interpretava a Holly, que na verdade eram atrizes, fica aí a curiosidade pra você
que não sabia, a Holly era interpretada por duas irmãzinhas gêmeas, e agora pra quinta temporada, essas atrizes gêmeas que interpretavam a Holly foram trocadas pela Nell Fisher. Então na quinta temporada, a Holly vai ser interpretada por uma nova atriz. E aí por conta desse salto temporal que vai ter da quarta temporada pra quinta, agora a Holly já tá um pouquinho mais velha, agora na quinta temporada ela vai ter aproximadamente 10 anos de idade, o que já permite que a série coloque a Holly numas cenas um pouco mais perigosas, principalmente no que envolve o mundo invertido e principalmente o Vecna. E a gente já sabe por conta dos bastidores que sim, a Holly vai estar envolvida com o mundo invertido ou com o Vecna de alguma forma. Tem essas imagens aqui que mostram a Nell Fisher contracenando com o Jamie Bauer. No caso, ele não tá como Vecna, ele tá numa forma humana, ele tá com um figurino ali bem diferente do que a gente costumava ver. Então essa parece ser a forma em que o Vecna vai interagir com as vítimas dele nessa temporada, e ao que tudo indica, a Holly vai ser uma dessas vítimas dele. E aí, pra quem ainda não sabia, em fevereiro desse ano vazou um documento oficial contendo um monte de detalhes ali sobre a temporada. Tinham várias artes oficiais, tinham várias frases que vão ser usadas no marketing da temporada. E aí, em meio a tanta informação que tinha nesse documento vazado, uma das informações que a gente teve foi a confirmação de que o título do segundo episódio da última temporada será o desaparecimento de Holly Wheeler. No caso, eles divulgaram esse título até agora como o desaparecimento de, e aí só ficava embaçado ali no anúncio o nome da pessoa que iria desaparecer, mas a gente já sabia por conta de outros vazamentos e agora também por conta desse documento oficial que o título do segundo episódio é o desaparecimento de Holly Wheeler. Então tem muita coisa envolvendo a Holly nessa temporada. Ela vai ser interpretada por uma nova atriz, que é a Nell Fisher, ela vai ter muito destaque e, ao que tudo indica, é uma das vítimas do Vecna, e em algum momento a Holly vai desaparecer, e isso é o que dá nome ao segundo episódio. E antes de continuar aqui com a nossa lista, eu queria agradecer demais ao engajamento de vocês nos últimos vídeos, vocês estão representando demais aí no like. Eu queria pedir pra você deixar um like nesse vídeo aqui também, é só descer um pouquinho aí a tela e clicar no botão aí do gostei, que vai ajudar demais. E bora continuar aqui com a nossa lista. Número 6. Títulos dos episódios. Pois é, o título envolvendo o desaparecimento da Holly não é o único título que a gente tem, porque lá em novembro do ano passado, eles já anunciaram todos os títulos dos episódios dessa temporada. O título do primeiro episódio é Missão de Resgate, em inglês o título é The Crawl. The Crawl, em inglês, se traduz para O Rastejar, só que aí se a gente pegar um termo de D&D, poderia ser Dungeon Crawl. Dungeon Crawl seria tipo um labirinto onde tem algumas armadilhas, onde monstros do D&D se escondem, e aí pode ser que em algum momento do primeiro episódio, os personagens falem sobre Dungeon Crawl do D&D, pode ser até que eles se refiram à cidade de Hawkins como uma Dungeon Crawl, e é daí que viria o título do episódio em inglês, que é The Crawl. E aí falando sobre Missão de Resgate, que é o título em português, aí já fica um pouquinho mais em aberto pra gente fazer teoria. Pode envolver de alguma forma os personagens tentando resgatar a Max, tentando trazer de volta a consciência dela, que agora tá presa ao Vecna. Só que como esse vídeo aqui não é de teoria, é só pra informar vocês sobre essas coisas aí da última temporada, eu fiz uma teoria bem maior envolvendo esse título, Missão de Resgate, que foi na análise do teaser que saiu na semana passada aqui no canal. E aí, pra quem quiser ver essa teoria que é um pouco mais elaborada, que demora um pouquinho mais de tempo pra explicar o que pode acontecer, eu vou deixar o link desse vídeo aí em cima no card ou aí embaixo na descrição pra quem quiser conferir. O título do terceiro episódio é The Turnable Trap, que é o título que eu acabei de comentar, que muito provavelmente vai envolver o novo personagem, que é o Derek Turnbull. O título do quarto episódio é Sorcerer, que em português se traduziu pra Feiticeiro. Esse aí é um título um pouco mais genérico, não dá pra fazer tanta teoria assim também. O título do quinto episódio é Tratamento de Choque, só que em inglês o título desse episódio é Shock Jock. E Shock Jock é um termo, é tipo um trocadilho que é muito usado pra falar sobre radialistas, sobre pessoa que comanda uma estação de rádio. Eu já vou comentar um pouquinho melhor sobre isso aí no próximo item aqui da nossa lista. O sexto episódio foi traduzido de forma literal pra português e o nome é A Fuga de Camazotz. E aí tem muita gente se confundindo, pensando que Camazotz seria o nome de um novo monstro na última temporada. Só que uma informação muito importante que eu não tô vendo ninguém comentando sobre isso, é que no anúncio que foi feito pela Netflix Grécia, o título desse episódio é A Fuga do Planeta Camazotz. Então, como eu já vim mostrando aqui pra vocês, até no nosso idioma isso acontece, nem sempre eles traduzem o título do episódio de forma literal. Muitas vezes eles pegam alguma coisa que vai acontecer naquele episódio e colocam o título um pouquinho diferente, então eles adaptam o episódio pra cada idioma. Então, o que acontece no título do sexto episódio é que através desse teaser da Netflix Grécia, através do título
título em grego, eles confirmam pra gente que Camazotz na verdade não é um novo monstro, e sim o nome de um lugar na última temporada. Ou então uma outra possibilidade é que Camazotz pode ser o nome de um lugar, mas não seria um lugar físico, seria um lugar mental, seria um tipo de prisão mental, onde estaria presa a consciência da Max, que até onde a gente sabe foi levada pelo Vecna. O título do 7º episódio também foi traduzido de forma literal, o nome é A Ponte. Não tem como a gente saber ainda se seria uma ponte literal, se seria uma coisa física mesmo, uma ponte que liga um lugar a outro, ou se seria uma ponte no sentido figurativo, se seria algum acontecimento que leva os personagens a algum objetivo que eles têm. O que eu acredito é que seria uma ponte no sentido literal da coisa mesmo, que seria uma ponte ligando um lugar ao outro, mas eu também fiz uma mega teoria envolvendo o título desse episódio, que também foi na análise do teaser que saiu na semana passada. Tô deixando esse vídeo aí em cima no card e aí embaixo na descrição pra quem quiser ver. E pra finalizar, o título do último episódio teve uma tradução que eu sinceramente achei muito esquisita, mas o título do último episódio em inglês é o contrário de Upside Down. Então o título do último episódio lá na primeira temporada, no início da série, era The Upside Down, e agora o título do último episódio na última temporada, fazendo um paralelo e invertendo esse título, vai ser The Right Side Up. Então lá na primeira temporada, The Upside Down era o lado de baixo, no caso aqui pro Brasil foi traduzido como Mundo Invertido, e agora o título do último episódio da última temporada é The Right Side Up, que seria o lado de cima. Só que aí pra gente aqui no Brasil, em português esse título foi traduzido pra O Mundo Direito. Sendo muito sincero aqui com vocês, eu achei muito esquisita essa tradução. Eu acho que teria sido melhor traduzir pra, sei lá, O Mundo Normal, por exemplo. Inclusive comentem aqui embaixo também que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acharam legal essa tradução pra português? Eu acho que ia ser melhor traduzir pra O Mundo Normal, então ficaria O Mundo Invertido e O Mundo Normal, mas comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Número 7, Estação de Rádio WSQK. Eu tinha falado pra vocês que o título do 5º episódio em inglês, que é Shock Jock, seria tipo um trocadilho ali relacionado a radialista, e nessa temporada a gente vai ter uma presença gigantesca de uma nova estação de rádio em Hawkins, que é a rádio WSQK. Esse aí é um novo cenário que vai ser muito importante, praticamente todos os personagens que a gente conhece vão frequentar essa rádio, só que o mais importante é que nos vazamentos que tiveram em fevereiro, foi revelado que a Robin é quem vai comandar a programação dessa rádio. Inclusive ela tem um programa nessa rádio que é chamado Rockin' Robin. A rádio WSQK é usada como um tipo de QG, é meio que o ponto de encontro principal dos personagens dessa temporada. E não só isso, mas ao que tudo indica, os Byers e a Eleven estão morando nessa estação de rádio agora. A sinopse da temporada fala que a Eleven continua sendo procurada pelos militares, então ela continua se escondendo, e ao que tudo indica, é exatamente nessa estação de rádio onde a Eleven tá se escondendo. Só que o mais interessante é que essa estação de rádio, ela é inspirada numa estação que existiu na vida real, era uma rádio chamada WPTF, e nessa estação de rádio da vida real, existia um bunker subterrâneo nela. O mais provável é que por terem se inspirado tanto assim nessa rádio, inclusive toda a parte visual dela é idêntica a essa rádio da vida real, o que tudo indica é que eles pegaram todos os elementos que envolviam essa rádio na vida real e trouxeram pra série, incluindo também esse bunker subterrâneo. Então o que a gente já vem teorizando aí há um bom tempo, isso nem é só uma teoria minha, uma teoria que já vem rolando por praticamente todo mundo aí na comunidade de fãs, é que a Eleven e o Hopper estariam se escondendo no bunker subterrâneo que existe nessa estação de rádio. Eu sei que vocês não gostam quando eu fico indicando um monte de vídeo nos cards, mas como eu disse, esse vídeo aqui é mais pra informar vocês e não pra ficar fazendo teoria, mas pra quem quiser se informar um pouco melhor sobre as teorias que eu tenho sobre a estação de rádio e algumas outras informações também, eu fiz um mega vídeo muito detalhado sobre esse cenário. Esse é um vídeo que eu me orgulho bastante de ter feito, tá muito detalhado, eu recomendo demais pra vocês. Pra quem quiser conferir, vocês já sabem o esquema, né? O vídeo tá aí em cima no card ou aí embaixo na descrição. Número 8. O coma da Max será muito importante. Pois é, no final da 4ª temporada, depois que o Vecna conseguiu botar em prática o plano dele, que ele precisava de 4 vítimas, 4 portais, ele consegue abrir as fendas do mundo invertido em Hawkins do jeito que ele precisava, e isso acabou fazendo com que o Vecna absorvesse tudo da Max. Ele chega por um momento a matar a personagem, só que depois a Eleven consegue fazer o coração da Max voltar a bater, então apesar da consciência da Max ter sido levada pelo Vecna e agora tá presa em algum lugar que a gente ainda não sabe, a Max continua viva e ela tá em coma desde o final da 4ª temporada. E isso preocupou muita gente. Será que a Max não vai ter tanto destaque assim na última temporada? Será que ela vai ficar a temporada toda numa cama de hospital? Será que ela não vai aparecer junto com os outros personagens? O que será que vai acontecer com a Max agora nessa temporada final? Pois bem, meus amigos, a gente já tem a confirmação sobre isso, porque os próprios criadores da série lá em 2022 já tinham revelado que o coma da Max vai ser muito importante na temporada final. Apesar de muitas pessoas não terem gostado dessa decisão de ter matado a personagem e depois ressuscitado, eu sou uma dessas pessoas, inclusive,
inclusive, apesar de amar a Max, eu achei muito forçado eles terem ressuscitado, mas enfim. Mas gostando ou não desse lance deles terem ressuscitado a personagem, era meio óbvio que eles tinham um objetivo com isso, mas sim, os irmãos Duffer já confirmaram pra gente que a Max vai ter sim bastante destaque durante essa última temporada. É claro que ela não vai ter todo aquele destaque que ela teve na quarta, só que de onde a Max estiver e todo esse lance da consciência dela estando presa ao Vecna vai ter um grande destaque nessa temporada. E o que eu acredito é que fisicamente a Max deve ficar assim no hospital por grande parte da temporada até que ela consiga acordar desse coma, só que eu acredito que a Max vai sim ter uma representação visual em tela mesmo, até pra aproveitar a atriz nessa última temporada. Eles não iam deixar a Sadie Sink de lado assim. Independente de onde a consciência dela estiver, eu acho que ela vai ter uma representação visual pra que a gente veja ela durante a temporada, mesmo sem estar fisicamente junto com os outros personagens. Eu já acho um pouco difícil ela participar de alguma forma da batalha final. Eu acho que ela acorda antes do último episódio, acorda antes da batalha final, mas fisicamente ela ainda vai estar bem debilitada, então eu acho que ela acaba ficando sim um pouquinho de lado. Mas a importância da Max nessa temporada, eu acho que vai ser pra trazer pro grupo algum tipo de informação sobre como derrotar o Vecna mentalmente. Explicando aqui de forma rápida, eu acredito que o Vecna, a grande fraqueza do Vecna não seja física e sim mental. Até porque na quarta temporada, quando o Vecna fazia as vítimas dele, o próprio Dr. Brenner explica que o Vecna absorvia tudo das vítimas porque ele estava se fortalecendo com elas. Então pra mim isso significa que o Vecna fisicamente ele já é muito forte, a gente sabe que ele é muito poderoso. Tacaram fogo no Vecna, deram um tiro na cara dele e nada disso adiantou. Então pra derrotar o Vecna fisicamente é muito difícil. Só que onde estaria a maior fraqueza do Vecna seria mentalmente, e pra mim a Max seria a chave pra derrotar o Vecna de dentro pra fora. Ela estando presa dentro da mente dele, ela fazendo parte da consciência do Vecna agora, eu acredito que de alguma forma os personagens podem descobrir um jeito de contatar a mente da Max onde quer que ela esteja, e de onde ela estiver, eu acho que ela pode passar informações pro resto do grupo sobre como derrotar o Vecna de dentro pra fora. Caso tenha ficado confuso, aqui eu só dei uma bela de uma resumida nessa teoria que eu tenho aqui no canal, que eu também vou deixar em cima do card pra quem quiser ver. Então pra quem tava preocupado em relação a Max, podem ficar tranquilos, porque mesmo em coma, a Max vai ser muito importante nessa temporada final. Número 9. Essa temporada será focada no Will. Pois é, gente, ao contrário da terceira e da quarta temporada, onde o Will foi praticamente deixado de lado pela série, ele não tinha muito destaque, ele não tinha o próprio arco, em muitos momentos o Will ficava ali praticamente como um personagem secundário, quase como figurante, mas nessa temporada isso vai mudar, porque o Will vai voltar a ser o grande destaque da série. De acordo com os irmãos Duffer, a série começou com o Will e tem que terminar com o Will. No caso, eles falaram isso se referindo a todo o arco que envolve a conexão que o Will tem com o mundo invertido e o fato dele ter sido capturado lá em 1983. Inclusive já foi revelado também que além do Will no presente sendo muito importante, a gente também vai ter alguns flashbacks mostrando o ponto de vista do Will lá no mundo invertido em 83, e também a abertura dessa temporada já vai ser com o flashback do Will. Foi revelado lá em 2022 o roteiro da cena oficial da última temporada, informando que a cena inicial teria sons de vento, árvores batendo e o som de uma voz de criança cantando uma música familiar. Tudo dando a entender que a cena inicial dessa temporada já seria mostrando o ponto de vista do Will no mundo invertido, com ele cantando Should I Stay or Should I Go? E pra finalizar a nossa lista de coisas que você precisa saber sobre a última temporada, número 10, Dimensão X. Na quarta temporada, a gente teve uma introdução a uma das maiores informações sobre a mitologia da série, que é a existência de uma dimensão totalmente vazia chamada Dimensão X. Ao contrário do que muita gente pensa, aquele lugar para onde o Henry foi mandado lá em 79 depois de batalhar com a Eleven, esse lugar não é o mundo invertido, e sim a Dimensão X. A gente sabe disso por conta do roteiro oficial da série, que ao invés de se referir a esse lugar como mundo invertido, se refere a esse lugar como Dimensão X. A teoria mais aceita até agora é a de que esse lugar seria totalmente vazio, tendo alguns elementos que a gente já conhecia, como por exemplo um Demogorgon, aquela partícula que controla tudo, que o Henry deu aquele formato de aranha gigante, que a gente conhecia desde a segunda temporada como Devorador de Mentes, ou Mind Flayer. Só que esse é um lugar totalmente diferente do mundo invertido, tem várias estruturas ali levitando, a física, a gravidade nesse lugar funciona de forma diferente, e a teoria mais aceita até agora é de que o que a gente conhecia como mundo invertido desde a primeira temporada seria só uma cópia
cópia da cidade de Hawkins e não do mundo todo, e que essa cópia da cidade de Hawkins teria sido criada no dia 6 de novembro de 83. É por isso que tudo lá no mundo invertido tá exatamente do jeito que era no dia em que o Will desapareceu. Não é que o mundo invertido parou no tempo, na verdade o mundo invertido sequer existia antes de 6 de novembro de 83, e no exato momento em que a Eleven fez contato com o Demogorgon lá no laboratório, que foi no mesmo dia em que o Will sumiu, foi criada então essa cópia de Hawkins dentro da dimensão X. É por isso que tem esses mesmos elementos da dimensão X nesse lugar, tendo os monstros da dimensão X, como o Demogorgon, tendo esses tentáculos, essas vines da dimensão X pelas construções desse lugar. E aí, por essa cópia da cidade de Hawkins, que a gente conhece como mundo invertido, não ter nenhuma influência de seres humanos naquele lugar, então tudo continuou sendo exatamente do jeito que era no dia 6 de novembro de 83. Os irmãos Duffer já disseram que a quarta temporada só deu uma introdução pra gente em relação à mitologia da série, mas que essa última temporada agora ia responder todas as perguntas que a gente tem em relação à mitologia. Então nenhuma das perguntas que a gente tem vai ficar pra algum spin-off, pra alguma série derivada só depois da quinta temporada. Não, eles já vão responder todas essas perguntas agora na quinta temporada, incluindo essa questão da origem mesmo do mundo invertido. O que é exatamente o mundo invertido, como ele foi criado, e aí envolvendo tudo isso, eles finalmente vão explicar pra gente o que é a dimensão X. Eu tô muito ansioso pra ver isso, e eles vão dar muito mais destaque pra esse lugar que a gente só viu um pouquinho dele lá na quarta temporada. E aí, se tiver ficado meio confuso, se ficou alguma dúvida em relação à dimensão X, tem um vídeo muito mais detalhado sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar desse lado aqui pra você assistir, e desse outro lado aqui eu vou deixar minha análise do teaser que saiu na semana passada, uma análise muito detalhada, tem muita teoria, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, forte abraço pra vocês e até mais.